just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy come. Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos estudar sobre o aristotelismo medieval, a escolástica. Lembrando que nós estudamos anteriormente sobre a patrística, em que o representante fundamental da patrística é Santo Agostinho, que vai conciliar as ideias de Platão, né, com o cristianismo, vai fundir essas ideias. E como eles eram os primeiros pais da igreja, ou padres da igreja, né, chamados, e eles vão dar ênfase a essa corrente filosófica que foi a patrística. E nós vamos ver aqui o surgimento da escolástica. Em que momento a escolástica surge? A escolástica ela surge justamente no século VIII e vai até os meados do século IX, quando no século X, o surgimento das primeiras universidades, e elas surgem num contexto em que a cultura helenística ela começa a ser retomada por Carlos Magno, né? Carlos Magno ele vai dar esse valor às artes, e a gente pode chamar as artes liberais. Ele dividiu as 7 artes para ser estudadas nesse período em que desse surgimento dessas primeiras universidades, das escolas, né? Houve a valorização da cultura, das culturas que estavam há muito tempo trancafiadas nos mosteiros, né? E voltam a ser divulgadas com a Renascença Carolíngia. E aí eles vão trazer o quadrivium, o trivium e o quadrivium. No quadrivium iriam retomar as 4 artes importantes, que seria a geometria, a aritmética, a astronomia e música. E o trivium, eles retomaram o estudo da gramática, da retórica e da dialética, né? Então, é importante esse momento da escolástica, a expansão das cidades, o comércio progride. Então, há um movimento muito intenso nessas grandes cidades, e é preciso a gente pensar um pouquinho que papel teve essa formação no século X das universidades, que nós herdamos essas universidades nos dias de hoje, né? Então quando a gente fala em escolástica, a gente vai lembrar que quem foi o seu precursor. Tiveram alguns antes de Tomás de Aquino, que é o principal precursor. Nós vamos falar de alguns precursores antes do principal pilar, que é Tomás de Aquino, né, que a gente vai chamar o período tomista, que é o período dessa transição da escolástica no período do tomismo. Então, tivemos Santo Anselmo da Cantuária, né, 1034, 1109, o primeiro pensador escolástico. Foram ele e Pedro Abelardo, né, eles foram um dos primeiros a pensarem, a valorizarem a questão da razão, né? E aí é importante a gente lembrar essas duas figuras, Pedro Abelardo, e é muito interessante a história de Pedro Abelardo. No final do vídeo, vocês vão ver a sugestão do filme de Pedro Abelardo e Heloísa no período medieval, que é importante a gente conhecer essa história de Pedro Abelardo, muito bonita, por sinal. Então, Santo Anselmo, é importante a gente conhecer um pouquinho de Santo Anselmo. Quem é Deus para Santo Anselmo, né? Ele diz que Deus, não é possível pensar nada maior do que Deus. Então ele é um realista, depois nós vamos ver, ele
defende uma posição realista em relação aos universais, e a gente vai estudar no finalzinho aqui da aula. Ainda vamos conversar sobre esse assunto da querela dos universais, como que tem a realidade objetiva. E esse argumento ontológico da existência de Deus, ele quer mostrar que se Deus existe no nosso pensamento, é porque foi colocado em nós esse pensamento. Então, a fé e a razão, elas são dons supremos de Deus. Então, se Deus colocou em nós esse entendimento, é porque nós temos, ele existe. Essa é a primeira prova da existência de Deus, né? E mais tarde outros filósofos vão, como Descartes, vai trabalhar a ideia de Deus, né? Deus não pode existir apenas no pensamento. Ele existe sim, em detrimento de qualquer coisa. Se ele está no nosso pensamento, ele está também na realidade. Ele tem uma realidade objetiva. Era isso que Santo Anselmo ele vai defender, né? Esse pensamento de Deus, sobre a questão da Deus como realidade objetiva. E de forma mais radical, nós vamos encontrar Pedro Abelardo, né? Pedro Abelardo, ele vai ser acusado de privilegiar a razão em detrimento da fé. E Pedro Abelardo, ele é um dos que vão defender a posição do conceitualismo. Ele vai defender de que as coisas existem em nossa inteligência por meio da indução. Então ele é o mais radical. Ela existe na realidade, não existe na realidade, né? Ele vai dizer assim, é de caráter lógico a posição que ele adota. Então Deus existe de forma que é independente da realidade ou não, ele vai existir de forma bem concreta, né? Ele é o mais radical por conta da fé que ele vai ser colocado. E aí depois nós vamos ver agora um pouquinho do tomismo, né? O que foi o tomismo? O tomismo foi justamente quando surgiram as primeiras manifestações contra ou ao contrário do pensamento de Santo Agostinho. O tomismo entrava no momento, enquanto a patrística era o pensamento de Santo Agostinho, o tomismo ele vai ser o pensamento de Tomás de Aquino. Ele vai ser o principal representante da filosofia cristã. E ele vai demonstrar esse equilíbrio entre a fé e a razão. Se lá em Santo Agostinho ele dizia que a fé era mais importante do que a razão, ou seja, eu creio para entender, Tomás de Aquino vai fazer o equilíbrio. Ele vai dizer que é preciso haver tanto a fé como também o entendimento. O entendimento vai me dar a fé. Se eu entendo, eu vou ter a fé. Seria mais ou menos essa posição de Tomás de Aquino. Conciliar, né? Nesse momento, né? Ele vai conciliar a fé e a razão. Então ele vai defender a existência a posteriori de Deus, ou seja, Deus, ele vai provar que Deus existe uma ação criadora. E mesmo a nossa razão sendo limitada, Deus existe e ele vai representar na sua obra principal, na Suma Teológica.
É um livro muito importante de São Tomás de Aquino, né? Ele vai escrever na Suma Teológica as 5 vias de São Tomás de Aquino, que nós vamos agora ver. São Tomás de Aquino, ele buscou em Aristóteles, e Aristóteles coloca as 4 causas, né? A causa eficiente, a causa, o primeiro motor colocado por Aristóteles, a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a final. E ele vai pegar e colocar na sua teoria para provar a existência de Deus que existe um primeiro motor, o motor imóvel, que dá partida ao movimento. O primeiro motor é Deus. Né? Ele vai tirar de Aristóteles esse primeiro motor, porque é um motor imóvel, porque é o maior, que move todos os outros. O primeiro motor que vai mover todos os outros, vai fazer o movimento no primeiro, o segundo movimento no terceiro, e assim então, existe o primeiro motor antes de todos os outros que vão surgir. Ele é o primeiro motor. E na segunda via, na segunda causa, primeira que Tomás de Aquino coloca, a causa que ele diz, a cadeia de causas observada na natureza pela existência da causa primeira, ou seja, não existe um efeito sem ter a causa, existe o causador, existe a causa, existe o causador, então não há efeito sem causa. Esse seria o entendimento da segunda via. Na terceira via, que é a existência necessária, só é possível explicar a existência dos seres contingentes observado no mundo pelos seres necessários, que deu origem a tudo. Então, o ser necessário deu origem a todos os seres possíveis. É o ser, esse ser necessário. Só existe esses seres só existem os outros seres porque existe o ser necessário. Ele é o ser que é o principal. E na quarta via, ou seja, na via da perfeição, ele vai chamar da quarta via da perfeição. É o valor absoluto, graus de perfeição. Então, como é que a gente sabe que existe um grau de perfeição? Se existe algo que não é perfeito, então deve haver algo que é perfeito. E esse que é perfeito, ele é absoluto. É um padrão de comparação. Deve existir um ser máximo para que eu possa qualificar esse grau de perfeição. Né? Então, nós podemos ver aí que só existe uma... Como é que eu sei que há uma perfeição? Porque há o imperfeito. Então, o perfeito é Deus. Deus, ele é absoluto, porque só ele é perfeito. Olha a perfeição do universo. Olha a perfeição do homem. Então, Tomás de Aquino, ele vai querer mostrar que Deus é o mais perfeito de todas as coisas. Só ele é perfeito. E as obras dele são todas perfeitas. Olha que não tem nada fora. A natureza, ela é perfeita. Existe um causador, o primeiro motor, e existe esse ser perfeito. E por último, a causa final. Tudo cumpre uma final, tem uma função na natureza, uma ordem. A igreja, aliás, a natureza, ela tem sua ordem, né? Então, tudo cumpre uma ordem. É um governo supremo, a gente pode dizer que na natureza tudo tem sua ordem, é tudo organizado. E é essa suposição de mundo perfeito, de que tem uma ordem, é que nos dá
a sensação de uma finalidade. Existe a finalidade. Tudo na natureza tem sua finalidade. Como diz, nada é por acaso na natureza. Tudo tem um fim, tem uma finalidade. O fim que ele está dizendo é uma finalidade, em relação à finalidade. Então, essas vias demonstram, sim, como Tomás de Aquino quis demonstrar que realmente Deus existe na sua grandeza e perfeição. Se você olhar, esse é o argumento que é utilizado por Tomás de Aquino, e ele vai se embasar tudo isso também lá em Santo Anselmo, como a gente colocou, né, nas colocações da ontologia, o argumento ontológico de Santo Anselmo. E aí, depois de todas as questões, vai haver um momento do declínio da escolástica. A escolástica ela vai entrar num declínio a partir do momento em que vai surgir um pensamento, a valorização da razão mais do que a fé, onde Guilherme de Ockham, um franciscano, ele acrescentou um elemento político, né, aos governados, que a questão do momento da crise da escolástica era questionar sobre os universais existem. O que seriam esses universais? O que existe em um determinado lugar existe em todos os outros lugares? Então, ele questiona a relação da igreja com o Estado. Então, ele vai dizer assim, como é que a igreja defende uma coisa, e defende a fé, o Estado a razão. Então, como é que a gente vai resolver esse embate entre quem é que justifica, quem é que vai explicar as coisas? A fé ou a razão? O que é que pode, o que vai ser estudado? Vai ser estudado vai ser explicado pela fé ou vai ser explicado pela razão? Então, isso aí foi chamado de querela dos universais. É uma discussão metafísica sobre a natureza das ideias gerais e das espécies, né? Então, Ockham, ele é nominalista. Ele é um dos que vai defender de que as coisas são apenas nomes. A gente dá apenas nome àquilo porque sem nenhuma sustentação por si só. Como a gente vai ver aqui no caso, olha, os universais existem. O realismo platônico diz o quê? As coisas, o que é a realidade, na verdade? A realidade é aquilo que é. Então, as coisas existem e não dependem das coisas sensíveis. Elas existem apenas porque na nossa ideia, na nossa mente, na realidade, ele sustenta por si só. Quando eu imagino uma figura geométrica, aí está o exemplo, forma geométrica, porque ele está dando a ideia de que eu não preciso de mais nada. Na minha ideia, eu já formulo a sustentação dessas figuras geométricas. A matemática ela é muito realista, né? Digamos, no ponto de vista platônico, né? Ela excede esses limites que fica interno na nossa mente e que se sustenta, né? O que Platão vai dizer na teoria da ideia, das ideias, né? A existência é autônoma no realismo platônico. É independente das coisas concretas e do pensamento, elas existem autonomamente, né? Por exemplo, a bondade, a beleza, elas não precisam de nada para dizer, elas existem independente de qualquer coisa. E aí, a outra posição, por exemplo, o realismo aristotélico vai ser diferente. Os universais estão em potência nas coisas, lembra? Porque Aristóteles diz que tudo tem sua finalidade. Né? No realismo aristotélico, ele vai dizer que
os universais estão em potência nas coisas. Então, existe nos indivíduos e não são independentes. Essa é importante. Eles existem e pode ser conhecida pelo pensamento abstrato, né? Só em falar a gente também vai compreender essa forma, porque ele tem a sua finalidade, como ele dá o exemplo. O coelho. Coelho depende do nosso entendimento, né? Do nosso raciocínio. Ele existe, eu sei que ele existe na forma, quando eu vejo, quando eu observo, ele existe, então eu dou aquela forma, aquela finalidade presente no indivíduo, já está presente no indivíduo. A qualidade dele é aquilo e eu já tenho um entendimento. Então, isso é o realismo aristotélico. E o conceitualismo? O conceitualismo ele vai defender que a lógica, a questão adotada por Pedro Abelardo. Ele entende que os universais, como conceitos derivados de algumas sentenças que relacionam ou descrevem as ideias de objetos, eles resultam do nosso entendimento da lógica, em nossa inteligência, por meio dessa indução. Então, ele é de caráter lógico. Existe na nossa mente e não precisa ter essa realidade específica que ele vai colocar, certo? E o nominalismo, como eu já falei, ele é defendido por Guilherme de Ockham. Os universais são apenas conteúdos da nossa mente, ou seja, são apenas nomes. Eu nomeio as coisas e assim elas existem porque fui eu que dei aquele nome. Poderia ser qualquer outra coisa, eu poderia dar o nome. A cadeira poderia ser mesa, a mesa poderia ser cadeira, seria mais ou menos isso. Ele quer dizer que o nominalismo ele vai defender essa ideia, né? Os universais para eles não existem. Existem apenas nomeações. Foram as pessoas que colocaram essas nomeações. E por isso, esses embates que ocorreram, foi um dos motivos para o declive da escolástica, né? E a gente pode compreender assim que chega ao nosso entendimento do declínio da escolástica a partir da querela dos universais. Pessoal, dicas de cinema. Eu gostaria de indicar a vocês 2 filmes para vocês manterem contato com o ambiente medieval. Muito bacana, Em Nome da Rosa. Ele é bem interessante. Ele trata está acontecendo um assassinato e eles vão investigar lá no mosteiro e vão descobrir muitas coisas que estão se passando diante daquele local bem religioso. Então vocês vão assistir e vão fazer depois os comentários de vocês. E o outro é Em Nome de Deus, que conta a história de Pedro Abelardo, é um romance também. Quem foi Pedro Abelardo e Heloísa, né? É um romance muito interessante e dá para vocês perceberem como era o ambiente no período medieval. Eu quero que vocês se atentem às características do período medieval, como era que eles, como era abordado o conhecimento nesse período, como era que era abordado o conhecimento nesse período, e principalmente as mulheres Em Nome da Rosa vai tratar da questão das mulheres, como eram que as mulheres estudavam, se as mulheres tinham as mesmas oportunidades. E vocês vão conhecer esse belo romance. Eu aconselho vocês ver, escolham um dos 2 para que vocês possam fazer um mapa semântico, um mapa mental de algum desses 2 aí que vocês acharem interessante. E agora nós vamos para a nossa atividade. Eu pedi para vocês fazerem assim explicarem aí na primeira, a escolástica e a patrística foram 2 correntes filosóficas ligadas diretamente ao cristianismo.
Qual é a diferença entre elas? E quais eram seus principais representantes? Lembrando, quando você vê escolástico, representante da escolástica, a gente vai logo lembrar quem é Tomás de Aquino. O representante da patrística, Santo Agostinho. Os dois representantes do período medieval. Mas eles uniram que filósofos. Então a gente vai ver a escolástica, que já é. Primeiro é a patrística. A patrística está relacionada, une a ideia cristã com a ideia grega de qual filósofo? De Platão. E Tomás de Aquino, ele vai unir a ideia das ideias cristãs com Aristóteles. Então vamos ver aqui a resposta. Então a patrística sintetiza o pensamento de Platão com o cristianismo, que consolidava nos primeiros séculos da era cristã. Seu principal representante, Santo Agostinho. Já o pensamento de Aristóteles, já a escolástica, era difundida por São Tomás de Aquino e reunia o pensamento de Aristóteles com a doutrina cristã. Apenas isso, né? Vamos continuar aqui na segunda questão. Na Idade Média, se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso igreja e o poder secular Estado mantinham um relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como igreja e Estado. De acordo com as ideias desse filósofo, nós vamos ver agora qual era a ideia de Tomás de Aquino. Era de o Estado, em relação ao Estado, o Estado deve subordinar a igreja. O Estado, a igreja e o Estado são mutuamente incompatíveis. A igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. A igreja deve subordinar-se ao Estado. Então, vamos analisar aqui. Qual era a ideia de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, ele queria que a igreja fosse subordinada ao Estado? Não, ele não pensou em... O Estado não deve subordinar-se à igreja. Ou seja, o Estado deve obediência à igreja e ficar a igreja quem determina tudo. Então, não era isso que ele estava buscando na sua filosofia, que aqui no próprio texto vai informar que por meio da razão, considerava o ser humano alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Então, olha só, na Idade Média havia esse embate, mas Tomás de Aquino ele queria que houvesse uma conciliação. Nem era para haver essa subordinação, né? E nem que fossem incompatíveis, que não houvesse o Estado era independente ou a igreja era independente, de forma nenhuma, né? E nem era para se fundir numa só coisa. Ele não queria, na letra C aí, ele disse que igreja e Estado devem fundir-se numa só entidade. Não. Então, na letra E, a igreja deve subordinar-se ao contrário da primeira. Não. Na verdade, a igreja e o Estado são, em certa medida, conciliados, porque ele queria que tanto a fé como a razão, elas pudessem caminhar juntas. Como Santo Agostinho, ele dizia que a fé ela predominava sobre a razão, né? Nesse sentido. Mas São Tomás de Aquino, ele não queria que a razão predominasse sobre a fé, mas que elas pudessem ser conciliáveis, eu pudesse buscar o entendimento da verdade, das coisas,
a questão, por exemplo, de Jesus Cristo é filho de Deus. Então, essa verdade ela deveria ser conciliada, a fé com a razão, devia ser buscada a razão e a fé a razão para fundamentar a fé. E a fé dá mais o entendimento dessa razão, seria a conciliação disso. Por isso que não é nenhuma outra alternativa. Então, nessa primeira questão, nós temos a letra D como a questão correta. Na segunda questão, a grande contribuição de Tomás de Aquino, na terceira, aliás, para a vida intelectual, foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião, discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina. Ele diz que há duas modalidades de verdades acerca de Deus. Então, quais são as modalidades? A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. Então, a trindade era uma das questões que eram discutidas nesse período medieval. Então, eles discutiam a trindade. Como é que pode ser uno e trino? Como é que eu vou explicar que Deus é uno e trino ao mesmo tempo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso era uma questão também para a discussão e como eles iriam justificar isso somente pela fé. Então, Tomás de Aquino ele vai dizer que é preciso também ter a razão para justificar essa fé, né? Como no período Agostinho defendia que a fé era serva da razão, ou a filosofia era serva da teologia nesse período, né? Então, a segunda modalidade é composta de verdade que a razão pode atingir. Ele está falando aqui já no sentido de raciocinar, né? Da razão pelo intelecto. Por exemplo, que Deus existe. Se a primeira refere à revelação que a razão humana não consegue alcançar, ou seja, eu entendo, digamos, pelo sentido que eu estou tendo, pela minha intuição, ele vai a segunda modalidade é pela razão. Então, a partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então, seria a fé o único meio do ser humano chegar à verdade? Só pela fé que eu chego à verdade? Tomás de Aquino defendia isso. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Qual o pensamento de Tomás de Aquino aqui, nessas questões que a gente pode analisar? Então, era somente pela fé que Tomás de Aquino não falava isso, né? Que ele estava, se ele dizia que deveria haver uma conciliação entre a fé e a razão, né? E nem o ser humano alcança o conhecimento por Deus, não é só Deus que dá o entendimento, de maneira nenhuma também. A filosofia é capaz de alcançar as verdades sobre Deus? Não, ele não dizia isso porque tanto que ele vai buscar o entendimento. Ele vai dizer que a nossa fé, nossa razão, aliás, a razão é limitada. Mesmo limitada, a nossa razão, mesmo limitada, nós podemos alcançar essas verdades por meios naturais. Seria isso o pensamento de Tomás de Aquino, né? Deus não é um ser misterioso para ele, de forma alguma. Nós podemos conhecer ele, é tanto que ele prova que nós podemos conhecer Deus pelas 5 vias estudadas, aquelas 5 vias para buscar a prova da existência de Deus. Tomás de Aquino, ele trouxe para nós as 5 vias, do primeiro motor, causa eficiente,
Aqui a gente já viu anteriormente. Então, a resposta certa seria, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades, os seus meios naturais. Então, pessoal, é isso aí. Nós tivemos um pouco da filosofia medieval. Eu espero que vocês tenham compreendido.